Já estou com Paula Pires, vamos começar a falar do astral para a semana já. Astral que vai estar bom para muitos signos. Semana boa. Oba! Semana bem positiva. Vamos saber signo a signo já para todo mundo. Bom, já que estamos numa semana tão boa para todos os signos, o que está acontecendo então no nosso céu para a gente ter essa semana tão benéfica? A gente está num momento que, no geral, existem alguns signos que estão um pouco tensos. Nunca está 100% para todo mundo. É para a maioria, né? Mas assim, a semana, no geral, ela está uma semana positiva. Tá? E o que está favorecendo? Autoestima. Tá, teve até uma semana que eu falei que era o contrário, né? Que as pessoas estavam retrasadas. Que eu até passei um exercício lá na fanpage que foi ótimo. E essa semana as pessoas, ao contrário, elas estão se valorizando mais, elas estão com uma autoestima melhor, estão com muita energia. E é uma semana que favorece ganhos inesperados. Ganhos inesperados? Então, quando eu falo de ganhos inesperados, é sempre bom ver que se o mapa da pessoa tiver com bloqueios em casa 2, 6 e 10, que são as casas materiais, as casas dos signos de terra, com planetas retrógrados, ou quadraturas, ou oposições, ou interceptações, que são coisas até mais sérias, não vai ter ganhos inesperados essa semana. Então, mas para todos os outros, sim, eu sempre gosto de pôr o adendo, porque a astrologia não é algo que a gente pode generalizar. Ela sempre tem a exceção. Então, eu sempre gosto de pôr exceção, porque senão podem falar, poxa, eu não tive nenhum ganho inesperado. Vamos ver seu mapa. Né? Sempre, se você não ouve o seu signo e acha que aquele não é o seu signo de verdade, se não se sente assim, é sinal que o seu mapa pode estar bem diferente. Ou que pode ter um sério bloqueio no mapa e que aquele bloqueio não está possibilitando que aquela energia favorável daquela semana chegue, porque você tem um mapa que está impedido. Então pode ter várias semanas incríveis aí que você não vai se identificar, mas é um impedimento do mapa, né? Que aí você tem que fazer o mapa. Temos um dia muito bom para namorar. Já foi essa segunda, agora de manhã eu passei na fanpage, porque não ia adiantar avisar aqui à tarde. Já tinha segunda sido, de manhã já era. Ontem eu avisei o pessoal na fanpage, falei, gente, não vai adiantar avisar no programa, aproveitem segunda de manhã. Agora, o outro dia, vamos falar no final. E tem um dia específico essa semana que é amanhã. Tá? Terça-feira, a Lua está fora de curso. Quando a Lua está fora de curso, o que a gente está querendo dizer? Que ela não está fazendo nenhum aspecto com signos, tá? Ela não está em um signo. Isso é benéfico? Não, não é benéfico. Bom. Não que seja maléfico também, tá? Mas significa que na terça-feira, amanhã, não é um dia para tomar decisões sérias, para confrontar situações, para ficar muito tenso com as coisas. É um dia de... Sabe quando você tem que deixar o dia passar em branco, tranquilo? Se você puder ficar miudinho e sempre esquecido, faz o que você tem que fazer. Você tem que vir aqui, trabalhar, fazer... É isso. Não vai inventar muita coisa. Não inventa moda. Não é um dia de inventar moda e nem um dia de mudanças ou de decisões sérias ou de, como eu disse, encarar alguma situação que seja importante. É melhor não. Pressionando. Deixa pra quatro. Porque as pessoas também não vão estar muito propensas a decidir as coisas. Muito bom. Então amanhã miudinha. E os arianos como estarão? Ares está numa semana que existe um aspecto de Marte com Netuno. Marte é o regente de Ares e Netuno de Peixes. O Netuno, ele traz uma certa confusão e eles estão fazendo uma quadratura. Então o ariano, essa semana, ele deve fazer o que eu disse de terça a semana inteira. Ficar miudinho. Nada de decisões muito sérias, nada de mudanças muito sérias, porque é como se o foco dele... Quando a gente pega uma câmera, né, e pede um foco para ela, às vezes ela fica ali achando, né, o foco. Fica meio perdidinha, mas ela vai, acha. E essa semana o ariano, ele vai ficar tentando achar esse foco, às vezes ele vai achar que achou e não achou. Então tudo que for muito sério, que for muito melhor decisivo... Melhor não fazer essa semana. Não, essa semana não. É uma semana que ele deve procurar ser muito claro nas coisas. Então, por exemplo, alguma situação que ele está em dúvida e que não tem como ele protelar para a semana que vem. Então ele vai ter que ser essa semana, mesmo com esse Netuno aí, fazendo esse aspecto tenso com Marte. O que se pede? Que ele coloque as coisas de uma forma bem pragmática, sabe? Puxa uma coisa meio taurina, virginiana e capricorniana, que são os signos de terra, né? Ele coloca assim e fala assim, não, isso aqui o que tem de bom? Isso, isso, isso e isso. E de ruim, isso aqui. Então não, tá, o bom tá melhor, não vou mexer nisso aqui. Tipo, o time que tá ganhando não se mexe. Então, o ariano tem que ter uma postura muito pragmática essa semana, muito realista. E evitar decisões sérias e mudanças. Porque esse foco dele tá um pouco, digamos assim, obtuso, né? Um pouco nublado. Quando a gente pensa em Netuno, a gente pensa nessa coisa do nublado. Inclusive, algo que você vê, mas você não enxerga plenamente. Né? Inclusive, Kátia, vamos pensar na pizza, né? Que eu já falei aqui, né? Os 12 pedaços da pizza, né? Que é o mapa que a gente, quando a gente olha, a gente vê esses 12 pedaços cortadinhos, né? Quando tem o Netuno
O Netuno ele vai estar em uma dessas 12 casas, desses 12 pedaços da pizza. Quando ele cai em alguma casa material, ele atrapalha totalmente o ganho de coisas materiais. E aí você tem que trabalhar dando esse Netuno retrógrado para trabalhar isso. Agora, quando ele cai numa casa de amor, como casa 7, casa 5, que 7 é do casamento e 5 dos namoros, o que acontece? Bloqueia. Pessoa só atrai gente... Lixo. É, exatamente. Aí é aquela história, curva podre. de rio, só para o que não presta. Aí troca a pessoa, separa um, atrai outro igual, porque é o padrão que você está atraindo, é o seu padrão, é a sua ressonância. E você fica atraindo sempre aquela mesma coisa. Você acha que você se livrou de um padrão, aí você fala, tá, nossa, graças a Deus me livrei. Aí dá um ano, vem outro, nossa, depois de 3 anos, você fala, nossa, era pior que aquele. Mas o que é? É o seu padrão que tá atraindo aquilo. Por isso tem que mudar. Por isso tem que mudar. E o ariano tem que tomar muito, muito cuidado essa semana com essa visão dele que não está nítida. Ok? Taurinos. Taurinos, os taurinos eles estão essa semana um pouco inseguros, principalmente a partir de amanhã. Hoje eles estão bem, mas amanhã começa a entrar um aspecto onde eles ficam um pouco mais inseguros, tá? Um pouquinho mais tensos também, e isso trazendo uma sombra deles, que a gente já falou, né, que é a possessividade. Então eles podem ficar um pouco mais possessivos com as pessoas que eles gostam, né? Ou com aquilo que eles desejam, né? Exatamente. E meio que criando situações aí, sabe? Tipo, de confrontar as pessoas, de querer arrumar um problema onde não tem. O que é péssimo, né? Desconfiados, sabe? Encanados com pequenas coisas. Então, se deve tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fica criando coisas ou imaginando coisas sem existir realmente um parâmetro, alguma coisa que aconteceu, um fato, né, para você estar criando aquilo, você vai dando força para monstrinhos. Né? O nosso lado ruim. Exatamente, e esses monstrinhos vão crescendo. Normalmente, por exemplo, a pessoa que tem um Plutão retrógrado em casas 8 ou casa 7 tende a ter muitos ciúmes. Muitos ciúmes. E isso não tem nada a ver com a pessoa que você tá. A pessoa tá fazendo nada. Sim, mas o problema é seu. O problema é seu, como eu digo, do padrão, que é o padrão que você tá repetindo do mapa. Então os taurinos têm que tomar cuidado com isso. Já quem é de Gêmeos? Gêmeos está numa semana de muita intensidade. Essa intensidade em que sentido? No sentido do bom e do mal. Tanto ele pode focar no lado bom e aí correr atrás das coisas e fazer as coisas acontecerem, quanto ele pode encanar com pequenas coisas. Tá? A tendência de Gêmeos essa semana é que ele queira romper algumas questões, tá? E que até tem uma certa raiva nesse sentido. Sabe quando você se sente preso em algo e você às vezes não consegue se libertar de algo? Essa é uma semana que nesse sentido pode ser positiva para Gêmeos, porque através desse incômodo ele vai se libertar. Então isso é bem positivo se ele souber olhar para o que realmente ele precisa se libertar. Porque às vezes a gente quer se libertar de uma coisa meio na impaciência. E você escolhe a coisa errada, né? Ou, vamos supor, você tá com algo e esse algo não está sendo tão bom. Mas você olha diante do mercado, diante da situação, seja lá qual for esse algo em que área que você está analisando, e esse algo, no geral, também não vai ter coisas tão melhores assim, entendeu? E aí você vai trocar 6 por meia dúzia, conhece essa, né? Trocar 6 por meia dúzia. Não muda nada. Ou seja, na verdade é a mesma coisa. Então tome cuidado com o que você vai romper, porque vai estar com essa tendência a romper essa semana. Se forem coisas que são pesadas, ótimo. Mas se não for também, tome cuidado, né? Exatamente. E quem é de Câncer? Câncer está numa semana que ele está com a capacidade de ter insights. O que são os insights, né? Em todos os sentidos? Sim, os insights, o que a gente costuma chamar dentro de psicologia ou até da psicologia esotérica, que é a que eu trabalho mais, né? É o seguinte, é quando você tem aquele estalo, né? Que você se liga. Tem um professor meu de farmacologia, de pós-graduação, que quando eu me formei, que ele falava assim, o mugido da sabedoria. O mugido da sabedoria é quando você saca uma coisa e você faz não deixa de ser um mugido. É o mugido da sabedoria. Você faz tá, agora eu entendi. Então você capta aquilo no ar. Agora, os cancerianos estão com a capacidade de insights, que são insights mais profundos. Então, eles podem olhar para dentro e ter aquela capacidade de visualizar determinadas questões que eles poderiam modificar e melhorar. Então, muitas vezes a gente fica um tempão parado em alguma situação
querendo transformar uma situação, mas a gente não percebe onde que a gente está preso naquilo. É como se fosse a história do elefante, né? Que o elefante está preso numa cordinha de barbante e ele acha que aquilo está prendendo ele, mas aquilo não está prendendo ele, é só ele puxar elefante. E pronto, né? Pois é, Kátia, só ele fazer assim acabou, já foi embora o cordãozinho que ele achava que era uma grande corrente, né? Então o que que acontece? Isso acontece muito quando a gente faz o mapa astral. Quando a gente faz o mapa astral, o astrólogo ele tem a obrigação de fazer uma síntese daquilo, porque não adianta você ficar fragmentando e dizendo ascendente é isso aqui é aquilo, porque o que você tem que entender é a junção daquilo. Porque o mapa de uma pessoa é como se você fosse juntando vários ingredientes e aquilo vai dar um sabor, a junção de tudo aquilo. Então, o que acontece quando você faz o mapa? A pessoa começa a ter insight. Você começa a falar o mapa, a pessoa fala, então por isso que isso... E começa a juntar todo o quebra-cabeça. E é isso que o canceriano vai estar conseguindo fazer essa semana, o que é muito positivo, porque pode levar ele a detectar o que precisa ser transformado. Que bom. Bom, volto para a gente falar dos outros signos. Você, leonino, já vamos falar de você já. Agora, quem é de leão, leoninos, estarão de que jeito essa semana, Paula? Kátia, os leoninos, eles estão com projetos muito grandiosos, então eles estão com aquela capacidade de visualizar as coisas e acreditar nas coisas, estão com um otimismo, digamos assim, contagiante, o que é muito interessante. Só que tem um detalhe. Mesmo quando a gente está sendo otimista, é importante que a gente não perca o realismo diante das situações. Então, o que acontece? Vamos supor, você acredita que um plano seu vai dar certo, bacana. Só que você pode pecar tanto pelo pessimismo quanto pelo otimismo exagerado. O que significa isso? Muitas vezes você está tão otimista que você esquece alguns percalços do caminho, algumas coisas que você teria que tomar cuidado. Então é bom a gente ter fé, é bom a gente acreditar que aquilo que a gente está começando ou que a gente está dando continuidade vai dar certo? Sim, é ótimo e o ideal é que seja assim. Só que a gente também não pode deixar de lado a análise minuciosa dos fatos, principalmente quando você está trabalhando um projeto novo, algo que seja mais material. É aquela história que a gente fala que o santo é de barro. Pois é. Ou seja, você tem que analisar também os detalhes. Então o leonino, ele está numa semana, é um dos melhores signos, tá? Dessa semana, junto com um outro signo, só que é importante que ele fique atento com isso, de não esquecer os detalhes. O leonino, ele não é um signo assim que puxa muito para o detalhismo. Inclusive as pessoas que são muito detalhistas, às vezes vêm falar coisas, por exemplo, um virginiano vai falar para o leonino, não, mas isso é detalhe. Mas é importante, principalmente quando a gente está muito assim, né, querendo muito, cheio de planos e construindo o castelo ali a milhão. Dá uma olhada nas bases do castelo. Tem que ser sólida, no sistema hidráulico do castelo, em tudo que está ocorrendo ali, para tudo crescer tranquilamente, sem problemas de percalço, digamos assim. Boa semana para você de Leão. Agora quem é de Virgem? Virgem está numa semana que eles não estão gostando muito da rotina. É? Dizem que os virginianos gostam de rotina, né? É um signo associado a trabalho, um signo associado a ser um signo muito trabalhador e que gosta de rotina, que é muito perfeccionista com as coisas. Sim, só que a gente não pode esquecer que Virgem é um signo da Terra de qualidade mutável, ou seja, é um signo que gosta de se transformar. É um signo de terra bem mais flexível, ou seja, é um signo que quando você fala para ele, diferente de um taurino, né, que o touro ele é mais fixo, ele é terra fixo, o que dá, no caso, a teimosia, né? E já o virginiano não, o virginiano você fala uma coisa para ele pensa, se ele vê que aquilo faz sentido, ele muda aquilo, e muda rapidamente, porque é uma terra mutável, ou seja, escuta o outro e se percebe que precisa mudar, muda. É inteligente, né? Nesse sentido é um signo que sabe fundar as bases dele, né, que é o princípio da terra, né, a coisa da solidez, mas funda essas bases de uma forma mais flexível. Quando ele percebe que aquilo não está certo, quando ele observa aquilo, ele fala, não, vamos mudar, isso aqui não está legal, vamos ver como é que a gente vai melhorar. E nesse sentido é uma semana onde a rotina não está caindo bem para o virginiano, né, então por isso que eu dei esse adendo de explicar, porque, poxa, nossa, os virginianos não gostam tanto de rotina, de trabalho, mais ou menos, vamos colocar umas aspas aí, por ser uma terra mutável. Então, os virginianos devem fugir da rotina e devem tomar muito cuidado com a impaciência essa semana, porque
Virgem é um signo muito detalhista, muito perfeccionista, todos já sabem disso, é considerado o cri-crizinho do zodíaco, né? O certinho, que quer fazer tudo da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente não encontra no mundo, e principalmente aqui no Brasil também, serviços à altura. E o virginiano, eu vejo, se irrita demais quando percebe que não é atendido da forma como gostaria, quando rompem prazos com ele, quando não entregam uma coisa como teria que ser. Então, essa semana, tenta segurar um pouquinho a onda, virginiano, porque é capaz que as coisas não venham exatamente da forma como você quer ou da forma que te prometeram. Então, tenta entregar. Tenta não ficar tão assim, nossa, mas meu Deus, o mundo, por que as pessoas? Não. Deixa, entrega. Relaxa. Porque é a situação geral, né? É difícil encontrar pessoas que trabalham com todo esse cuidado e todo esse detalhismo que o virginiano tem e que ele acaba exigindo isso do outro também. Só que não dá para exigir, nem todos são virginianos. É verdade. Bom, volto para a gente falar já de Libra e dos outros signos. Vamos agora ao signo de Libra. Librianos, como o seu Riquinho. Riquinho, a gente esqueceu de te mostrar, eu falei, prometi. Depois a gente mostra, agora também não dá. Librianos estarão bem? Os librianos, eles estão aí numa questão de um pouco de irritação com a injustiça, né? O Libra, né, o libriano, ele é um signo que ele é muito ligado à justiça, tanto é que o símbolo é uma balança, né? Que é o símbolo maior da justiça. O que acontece? Ele vai estar, digamos assim, exacerbando um pouco essa questão de se incomodar. Todos nós não gostamos de ver injustiça. Agora, tem um signo que se incomoda mais do que qualquer outro signo. Esse signo é o signo de Libra, tá? É um signo, no geral, como a gente fala aqui, né, Kátia? Fofs, né? Tranquilo. Só que se tem uma coisa que deixa ele irritado, é injustiça. E ele vira do avesso. Sim, é um signo muito correto, gosta de fazer as coisas de uma maneira muito eficaz. É um signo que tem aí uma coisa até parecida com Virgem nesse sentido, tá? Só que no viés mais da justiça. E essa semana é importante que ele perceba que vive num mundo onde nem sempre ele vai encontrar toda essa justiça declarada na civilização. A justiça existe, mas se a gente for considerar num plano maior. Então, hoje em dia, o que passou desapercebido pela justiça dos homens, pela civilização humana, não vai passar por outra justiça, que é a justiça maior, que pode tardar, mas que não vai falhar. Então, os librianos devem se conscientizar que toda essa irritação que eles têm deve ser sublimada, olhando de um plano maior e não encanando tanto com o que está acontecendo aqui. Esses dias eu vi uma comédia, fui no teatro e assisti uma comédia que falou uma coisinha no final que eu achei uma coisa, assim, era brincando, mas que fala uma grande verdade: sobreviva às pessoas. E a gente no mundo tem que aprender a sobreviver às pessoas, aos julgamentos que elas vão fazer, às tentativas de puxada de tapete, a tudo que vai acontecer, a energia que elas jogam em cima da gente com os pensamentos, às vezes com inveja, com uma série de coisas, às vezes com críticas destrutivas que elas fazem à nossa pessoa. Então, sobreviva às pessoas e sobreviva ao sentimento que você pode ter de irritação devido às injustiças que você pode observar de forma um pouco mais focada essa semana. Boa semana para você, libriano. E quem é de Escorpião? Vai estar tranquilo ou não? Escorpião já está numa semana que o que está acontecendo é o seguinte: eles estão parecendo mais fechados, tá? E estão naturalmente realmente mais reservados e desconfiados. Isso é algo que já acontece normalmente com o escorpiano, só que essa semana está um pouco exagerado. Então ele pode passar aquela imagem de um pouco carrancudo, um pouco fechado demais, desconfiado demais. Isso profissionalmente não é legal. A gente tem que passar uma certa seriedade, mas também não pode ficar sempre, sabe, uma esfinge fechado. Inclusive as pessoas que têm o ascendente no signo de Escorpião e o ascendente em Capricórnio, eu sempre aviso para tomar um pouco de cuidado com isso, porque o ascendente é a primeira impressão que a gente passa para as pessoas, né? Como se fosse a porta de entrada da casa. E é um ascendente, o ascendente de Escorpião, que dá um agravamento dessa situação que o escorpiano vai estar passando essa semana, que é essa coisa mais fechada, né? Essa coisa um pouco mais trazendo uma impressão mais taciturna, um pouco mais assim, tipo, quem é você? Aquele ar crítico de julgamento que às vezes a gente passa no olhar. E às vezes o escorpiano nem está fazendo isso, mas ele vai ter uma tendência a passar isso. Então tente se abrir mais para o outro. E também é uma semana que profissionalmente, se ele quiser atingir objetivos de uma forma bem prática, ele pode atingir, deixando de lado essa coisa mais
fechada e reservada em excesso. Muito bom. Volto para a gente falar dos outros signos: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Sagitário, sagitarianos estarão de que jeito hoje? E a semana toda? Você lembra que eu disse que tem 2 signos que são os melhores essa semana, né? O primeiro foi Leão e o segundo, no caso, é Sagitário, tá? Sagitário está numa semana de energia acima da média. Também está com uma generosidade muito ampliada. Por conta disso, ele está exalando, digamos assim, um magnetismo, um carisma maior. As pessoas de Sagitário que tiverem que ter conversas para resolver alguma coisa, com exceção de terça-feira, né, que é um dia que a gente tem que ficar mais quietinho, né? Essa é uma semana positiva para você chegar a ter essa conversa de resolução, de solução de algum assunto, de algum impasse. Sabe quando você está com algum impasse, tem alguma coisa que você precisa conversar, sagitariano, que está ali te incomodando? Essa é uma semana que você deve tentar ter essa conversa, principalmente no momento em que você sentir que você está mais iluminado para isso, que você está com um carisma maior. Também é uma semana que se pede que se faça atividade física, porque como está com muita energia, se não gastar essa energia de alguma forma, isso pode virar uma certa ansiedade. Muitas vezes a gente não dorme tão bem, ou fica aí um pouco estressado demais, porque a gente está com muita energia e não está gastando essa energia de forma física, só na mental. E aí vai muita energia só para o plano mental. E muitas vezes você tem que também descarregar essa energia no físico. Então, sagitariano, aproveite essa energia em alta, faça atividade física e vá atrás desse tipo de conversa que você precisa ter para resolução de algum impasse. Boa semana então para você de Sagitário. E Capricornianos? Bom, os capricornianos, eles estão numa energia muito forte de criatividade, então eles estão com uma capacidade inspiracional acima da média. Não é sempre que a gente está conseguindo visualizar algo através da inspiração. Muitas vezes a gente fica visualizando, mas na base da razão. Então a gente pensa por um ângulo, aí depois pensa por outro ângulo, e isso muitas vezes não vem de uma forma tão conectada, vem muito só na base da razão. A razão é interessante, a gente sempre deve colocar a razão em todos os assuntos, mesmo no que vem a intuição. Só que, nesse caso, o forte para o capricorniano é aproveitar a inspiração, a intuição, fazer com que isso traga novidades na vida dele. Então, vamos pensar aí uma situação que o capricorniano está precisando se decidir, por exemplo. Peça essa inspiração, sinta onde é que você tem que colocar a sua energia, como é que você vai lidar com isso. Porque é uma semana que, inclusive, profissionalmente, se você usar essa inspiração, podem surgir ideias muito interessantes. Que bom, boa semana para você de Capricórnio. Agora, nós aquarianos estaremos bem? Falamos de Capricórnio já, gente. Agora é Aquário. Falamos, Então, os aquarianos, eles estão numa semana extremamente objetiva, tá? A energia que reina nessa semana é da objetividade. De certa maneira, isso pode trazer aí uma certa ansiedade com pessoas que não são tão claras, tá? O aquário já é um signo de natureza masculina, mesmo nas mulheres. E o masculino gosta de coisas mais objetivas, né? Eu tenho muitos amigos homens, quando você começa a vir com muita coisa com o homem de conversa, eles falam, pra quê que desencana, eles resumem a coisa em uma frase, né? E os aquarianos e aquarianas essa semana vão estar assim, objetivos, secos até, nesse sentido. Então, isso aqui é isso, quando chegar alguém com muito frufru para aquariano essa semana, eles podem perder um pouco a paciência. Eles vão olhar, tá bom, lá vem toda aquela história, senta que lá vem história, né? Já vem toda aquela coisa, então eles não estão com tanta paciência, eles estão mais secos. Qual é a minha dica? Que tomem um pouquinho de cuidado com essas pessoas mais femininas, mais sensíveis, porque é bom estar objetivo, sim. Agora, a secura, quando ela é exagerada, quando a gente fica muito, eu só vou falar com isso que interessa, é só isso que me interessa, e você acaba deixando de lado a doçura, é algo que tem que ser observado, porque senão a gente fica na vida só muito no lado masculino, muito no lado prático, muito no lado objetivo, e deixa de lado aí alguns entremeios, algumas gentilezas que a gente pode fazer com as outras pessoas, que elas podem estar esperando e que às vezes a gente muito seco não consegue favorecer, né, essa energia positiva de troca com o outro. Então, teremos um pouco de calma essa semana, né? Pra gente não se enfiar nisso tudo, né? Olha, quem é de peixes, piscianos estarão como? Os piscianos estão com uma energia bem favorável a uma característica deles que às vezes fica um pouco atuante e que atrapalha bastante. Qual é essa característica? É a questão deles às vezes não conseguirem dizer não.
Eu atendo muitos piscianos e piscianas, principalmente, que têm esse problema de dificuldade de dizer não. Existem florais para isso? Sim, existem, que resolvem. Mas é importante que a gente aprenda, por exemplo, quem não está fazendo tratamento com florais, aprenda a fazer isso. E essa é uma semana que eles estão conseguindo dizer não. Então, o que está ali engasgado na sua garganta, pisciano, que você já está faz tempo querendo colocar um basta? Você precisa colocar um limite, a gente precisa querer colocar um limite em algumas situações, porque o ser humano tem uma coisa que, se deixar, se a gente não coloca o nosso limite, as pessoas às vezes vão abusando, e elas não vão abusando porque elas são más, você está deixando. Tá permitindo, né? Você está deixando, então você está permitindo, elas vão indo, até o momento em que você chega e fala, olha, não, aqui não dá mais, isso aqui não me interessa, desse jeito não serve para mim. E coloca um ponto final na coisa, ou negocia aquilo que você quer e que a outra pessoa não está te dando e que aquilo não está te agradando. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser no aspecto afetivo, mas é importante que o pisciano aproveite essa energia que ele tem essa semana para impor limites. Onde estão passando os seus limites, pisciano? Observe isso. Existem muitas pessoas que, por terem, por exemplo, Marte retrógrado, que é um planeta que dá coragem, não conseguem nunca se impor. E aí pode até ser que, se forem piscianos, nem essa semana vão conseguir. Tem que limpar esse Marte retrógrado aí, que dá muito medo nas pessoas, inclusive o medo de dizer não, porque para você dizer não, você precisa assumir quem você é, e às vezes as pessoas ficam escondendo um pouquinho. Então aproveite essa energia, pisciano, e coloque os limites necessários na sua vida para que eles não sejam ultrapassados e, de certa maneira, te magoem e atrapalhem sua vida. O melhor dia para namorar essa semana vai ser qual? O melhor dia para namorar essa semana não tem desculpa. Sábado, das 17 horas até as 22 horas, então todos podem fazer. E esse sábado também, da madrugada de sábado para domingo, é um dia muito bom para aquelas pessoas que, há muito tempo eu não saio para dançar, não saio para balada, e que gostam disso, saírem, porque é um dia que está favorável para sair à noite, independente de namorar, na madrugada também. Olha, lembrar que, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho como astróloga, mas também como alquimista da Paula Pires, acesse o site vidasutil.com.br. No Facebook, facebook.com/Paula Pires Astro, e no Twitter, @Paula Pires Astro. No Face, não esqueça que tem a fanpage, que ela passa umas dicas bem legais também, né, Paula? Sim, lá na fanpage eu sempre posto coisas durante a semana, eu coloco muito conteúdo, orações e bastante coisa que não tem como colocar no site e também que não tem como passar aqui. A fanpage, como por exemplo, hoje era um dia bom para namorar de manhã, e eu avisei ontem, né, que não teria como avisar aqui. Verdade. Obrigada, boa semana para você, tá? Para você também, amor.